Pessoal, boa tarde. Vou continuar aqui com os exemplos que eu comecei na aula da parte da manhã. Então, vou fazer aqui os exercícios que ficaram faltando. Então, vou começar aqui com o exemplo 9, né? A gente está vendo então sobre as progressões geométricas. E aqui a gente vai considerar então uma sequência infinita de quadrados. Então, quadrados Q1, Q2, Q3 e assim por diante, em que, a partir do Q2, a medida do lado de cada quadrado é a 10ª parte da medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que o lado de Q1 mede 10 centímetros, determine a soma dos perímetros de todos os quadrados da sequência e a soma das áreas de todos os quadrados da sequência. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem fazer, e aí depois olhem a resolução, tá joia? Então, aqui, pessoal, a gente tem o que eu tenho? O quadrado Q1, o lado do quadrado meio 1 mede 10, né? Então, eu vou ter aqui meu Q1, vou só fazer um esboço aqui. Eu tenho Q1, aí aqui mede 10, então meu Q2, ele vai ser a 10ª parte do Q1. Então, vai ser 10 vezes 1/10, que é 1, né? 10 sobre 10, que é igual a 1. Então, o lado do segundo quadrado é 1. O lado do terceiro quadrado vai ser 1 vezes 1/10, que é 1/10. E assim sucessivamente, né? Então, o lado vai diminuindo sempre e é sempre 1/10 da medida do quadrado anterior. Aí, o que eu quero aqui? A soma dos perímetros de todos os quadrados da sequência. Então, o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, num quadrado, né? A soma dos lados é 4 vezes o lado. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. Então, eu tenho que descobrir quanto que é a soma dos lados de todos os quadrados que estão, né? Os lados estão em progressão geométrica. E daí depois eu multiplico por 4 para saber quanto que dá a soma dos perímetros de todos os quadrados da sequência. Então, como é que a gente faz aqui? Eu preciso encontrar qual que é a soma da progressão geométrica infinita. 10, 1, 1/10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000 e assim por diante. Então, isso aqui é a sequência com os lados dos quadrados. Então, como é uma sequência infinita, uma PG infinita, a gente vai usar a fórmula que a gente viu na aula da parte da manhã, né? Então, a soma de infinitos termos, quando a gente tem uma PG em que a razão é um número entre -1 e 1, ela é finita, né? Então, a minha razão aqui, o meu Q é 1/10, e 1/10 está entre -1 e 1, né? É menor do que 1. Então, a gente vai ter que a soma infinita, ela vai ser o A1 sobre 1 menos a razão. O meu primeiro termo é 10, 1 menos a minha razão, que é 1/10. Então, vai ficar 10 sobre, tiro o MMC aqui, que é 10. 10 dividido por 1 é 10, vezes 1 é 10, menos 1. Então, vai dar 10 sobre 9/10, que é 10 vezes... Como é que eu faço essa divisão, né? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai dar 100 sobre 9. Então, essa é a soma das medidas dos lados dos quadrados, né? Mas como eu quero perímetro, eu tenho que multiplicar, então, esse valor por 4, né? Então, a soma dos perímetros é 4 vezes o S infinito
que é 4 vezes 100 dividido por 9, que é aproximadamente 44,4 centímetros. Então, cada lado de quadrado forma uma progressão geométrica, cuja razão é 1/10, que é menor do que 1. Então, eu consigo fazer a soma de infinitos termos dessa progressão geométrica. O meu termo é o A1, então a fórmula é A1 sobre 1 menos Q. Então, vai dar 100 sobre 9. Só que como eu quero perímetro, então eu multiplico a soma que eu encontrei aqui, 100 sobre 9 vezes 4, porque são 4 lados, né? Então, daí a gente obtém aqui a letra A. Então, aqui, a letra B, né? A gente vai ter aqui os quadrados novamente, com o lado 10, que meu Q2 com o lado 1. É um quadrado, né? Então, os lados são iguais. O Q3 com o lado 1/10. E assim sucessivamente, né? Então, eu tenho infinitos quadrados que formam essa progressão geométrica. Aí eu quero a soma das áreas. Como é que é a área do quadrado? É o lado ao quadrado, né? Então, eu sei que o lado ao quadrado também vai formar uma progressão geométrica. Como que vai ficar o lado ao quadrado? Então, aqui é o lado é 10, 1 sobre 10, 1 sobre 100 e assim por diante. A sequência dos lados ao quadrado vai ser, então, 10 vezes 10, que é 100, 1 vezes 1, que é 1, 1/10 vezes 1/10 é 1 sobre 100, 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 é 1 sobre 10.000 e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem uma PG com A1 igual a 10 e a razão 1/10. Aqui é a PG com os lados do quadrado. E aqui a gente tem a PG com os lados do quadrado ao quadrado. Então, vai ser o Q1, o A1 é 100. E o meu Q, aqui nesse caso, vai ser 1 sobre 100. 1 sobre 100. Então, se eu pego 100, multiplico por 1 sobre 100, vai dar 1. Se eu pego 1, multiplico por 1 sobre 100, vai dar 1 sobre 100. Se eu pego 1 sobre 100 e multiplico por 1 sobre 100, vai me dar 1 sobre 10.000. Então, o lado ao quadrado, ele vai formar uma progressão geométrica, só que agora com o primeiro termo igual a 100 e razão igual a 1 centésimo, né? E aí a gente vai fazer a soma, de novo, a gente vai ter uma soma infinita, né? Então, agora a minha soma infinita, ela vai ser o A1 sobre 1 menos Q. Lembrando que para essa soma valer, o meu Q tem que ser menor do que 1, tá entre menos 1 e 1, né? E ele satisfaz esse critério aqui. 1 sobre 100 é menor do que 1 e maior do que menos 1. Então, a gente consegue calcular esse valor aqui. O meu A1 vale 100. Aqui 1 menos a razão, que é 1 sobre 100. Então, vai ficar 100 sobre 100 menos 1 sobre 100. Vai ficar 100 sobre 99 sobre 100. E isso é igual a 100 multiplica pelo inverso da segunda fração. Isso vai dar, então, 10.000 sobre 99. Que é, então, aproximadamente 101,01 centímetros quadrados, porque a gente quer a área, a soma das áreas, né? E a área dada na medida ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue encontrar tanto a soma dos perímetros como a soma das áreas dos quadrados dessa sequência. Pessoal, então vamos fazer o exemplo 10. Sugiro que dê uma pausa no vídeo, tá? Tente resolver. E aí, se não conseguir, vem cá e olha como que faz, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Em uma plantação tomada por uma praga de gafanhotos, foi constatada a existência de 885.735 gafanhotos. Para dizimar a praga, então foi utilizado um produto químico
cujo resultado foi de 5 gafanhotos infectados, que morreram logo no primeiro dia. Ao morrerem, esses gafanhotos já tinham infectado outros gafanhotos. Então, desta forma, no primeiro dia morreram 5, no segundo dia morreram mais 10, no terceiro dia morreram mais 30 e assim sucessivamente. O número de mortes acumulada forma uma PG de razão 3. Verificando o número de mortes acumulado, determina em quantos dias a praga de gafanhotos foi dizimada. Então, aqui, pessoal, o que está falando aqui? Ó? O número de mortes acumulada. Então, é quantas mortes ocorreram naquele dia, até aquele dia, né? Então, é acumulado, é até aquele dia. Então, no primeiro dia morreram 5. No segundo, morreram mais 10. Então, o total de mortes foram 5 mais 10, 15. No terceiro dia, mais 30. Então, 30 mais 15, 45. E assim, sucessivamente. Aqui, ó, eu tenho uma PG de razão 3, né? Razão 3. Até que chegou aqui um número, um AN, né? Que vai ser, então, o acumulado de o número total de gafanhotos, que é o 885,735. Então, eu quero descobrir, esse aqui é o AN, né? Quem que é N, que é quantos dias. Quem é N? Então, aqui, o que que eu tenho? O AN, quero descobrir o meu N, né? Quanto que vale. Então, a gente pode usar a fórmula do termo geral, né? O meu AN, ele é, se eu tô aqui no primeiro degrau, quero chegar no Nésimo degrau, eu vou subir N menos 1 degraus, né? Então, o meu AN, ele tem esse valor aqui. O meu A1 vale 5 e a minha razão vale 3. Eu quero descobrir quanto que é o meu expoente. Então, aqui eu vou passar para cá dividir no 5. Então, vai ficar 187.147. 3 elevado a n menos 1. E aí, quando a gente fatorar esse valor aqui, né, como eu quero descobrir o expoente, vou fatorar esse valor, vai ficar 3 elevado a 11 igual a 3 elevado a n menos 1. Como eu quero descobrir o expoente, né, 3 elevado a 11 igual a n menos 1, então significa que 11 é igual a n menos 1, passando 1 para cá, eu vou ter que o n é igual a 12. Então, em 12 dias, essa praga de gafanhotos vai ser toda dizimada. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então vamos para o nosso último exemplo, que é o exemplo 11. Então, eu tenho aqui que Dudu quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo, ele obteve apenas 5 inscritos no seu canal. Obstinado que é, Dudu pretende a cada novo vídeo dobrar a quantidade de inscritos em seu canal. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida, ao final deste mês, seu canal estará com quantos inscritos? Aqui é quantos, tá? Não é quantos não. Quantos inscritos? Então, pausem o vídeo, né? Tentem resolver aqui antes de ver a solução. Então, eu vou ter o que aqui? No primeiro vídeo, ele teve 5 inscritos. Só que a meta dele é dobrar a cada vídeo, né? Então, aqui era 5, agora ele vai publicar 10, 20, 30 e assim por diante. E aqui ele postou no primeiro mês 10 vídeos. Então, aqui vai até o A10. Aí eu quero descobrir, né? Ao final, então, desse mês, né? Ou seja, quando ele postar 10 vídeos, quantos inscritos que vai ter o canal, então, do Dudu, né? Então, o que eu vou ter aqui? O meu N é igual a 10. São 10 vídeos. Eu tenho o meu A1 que vale 5. A minha razão que vale 2, né? No caso. E eu tô querendo encontrar quem que é o S10, né? Qual que é o número de inscritos do canal. Então, é a soma total. Então, aqui é A1, que é elevado a N menos 1.
sobre Q menos 1. Então, vai ficar o meu A1, que é 10. O Q elevado a N, então a minha razão é 2 elevado a 10. Menos 1 dividido por 2 menos 1. E aí, depois de fazer essa continha, vocês fazem na calculadora para conferir, por favor, eu vou encontrar 5.115 inscritos. Então, aqui eu tenho a minha PG, em que ela representa o número de inscritos, né, a cada vídeo que ele posta. Então, aqui o primeiro é 5, que é o meu A1, né? A minha razão é 2, então o meu segundo aqui é 10, e assim por diante, 20, 30, 40, 50, até o 10º vídeo, né? Que é o que ele pretende postar por mês. E aí, então, a gente faz a soma dos 10 primeiros termos e isso vai dar, então, 5.115 inscritos no canal de Dudu após ele postar esses 10 vídeos. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, né? Amanhã teremos aula às 10 horas. Aguardo vocês. Até mais!